Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Iniciamos esta quarta-feira e nesse dia de hoje continuamos com os ensinamentos de São Marcos. E Jesus, no dia de ontem, entrou em conflito com as autoridades da época por causa do jejum, por causa da observância do sábado. E Jesus, como dizíamos ontem, ele observava também o sábado, mas segundo a vontade de Deus e não a vontade dos homens, segundo o interesse de Deus, não os interesses particulares. E a grande questão que Jesus coloca no dia do sábado: é permitido fazer o bem ou fazer o mal? No dia do sábado, se pode cuidar da vida, proteger a vida, e o contrário disso, ou fazer o mal, ou não se ocupar e não se preocupar com a vida, leva à falência na noção do dia de Deus. Então leva-se a não entender o que significa a lei de Deus, que a lei de Deus é para proteger, não para tirar a vida. A lei de Deus é para fazer o bem e não para fazer o mal, escravizar as pessoas. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, onde o ser humano, a vida humana, não ocupa mais o centro da história, são deixados de lado, se busca o que é vantajoso para a pessoa, para a vida. Então, poderíamos dizer, um exemplo, quando um casal se desentende, eles acabam esquecendo os filhos, acabam esquecendo as crianças, e muitas vezes até na história aqui contada por Marcos, os opostos que se unem para destruir os seus adversários, aqueles que são contrários. Então isso significa desviar a vontade de Deus, não fazer a vontade de Deus. Tanto é que no episódio de hoje, os fariseus e herodianos, que na verdade eram grupos rivais, eles se dão as mãos para destruir Jesus. Ou seja, dois grupos rivais se unem para cometer um atentado contra a vida humana, a vida de Jesus e assim a vida de todos aqueles que aí dele fazem parte, que nele acreditam. Então, diante desta situação, Jesus então coloca aquele que está incomodando no centro, e Jesus pede para ele estender a mão, e é quando ele estende a mão que a mão fica curada. Então, o homem da mão seca representa aqui todas aquelas pessoas que, ou seja, a vida humana que não está no centro da história. Se a vida humana não está no centro da história, ela recebe, mas ela não partilha. Então a pessoa da mão seca é aquela pessoa que, aliás, tem uma mão seca, o homem da história. Ou seja, uma mão não é. Uma recebe, mas não, a outra está seca, por isso não distribui, por isso não partilha. Falamos várias vezes do perdão neste ano da misericórdia. É o perdão que precisa ser partilhado, porque Deus me perdoa, então eu sou chamado a perdoar o outro. Ou seja, é esse vai e vem. Quando apenas vem e não vai, é porque a mão está seca. Então queremos pedir nesse dia de hoje que Jesus então nos cure de tudo aquilo que não deixa a vida acontecer por causa dos nossos gestos de pessoas da mão seca. Tudo recebemos de Deus
e muitas vezes muito pouco ou nada partilhamos com aqueles que mais necessitam. Uma excelente quarta-feira a todos.